Frederico acertando já com o Fluminense, já está acertado com o Fluminense, inclusive aceitando proposta salarial, segundo informa um jornalista. E o vice-presidente do Fluminense soltando o verbo e falando realmente a realidade atual sobre as ações de Flamengo e Vasco que aconteceram nessa terça. Tudo isso nesse giro de notícias desta quarta-feira. Seja bem-vindo, você guerreiro ou guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Rede Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Vamos falar de Fluminense neste momento aqui, então você sabe que tem essa importância aí de se inscrever. Estamos chegando, eu sempre gosto de atualizar aqui, quando possível, o número exato, já que o YouTube não informa mais o número exato de inscritos. Neste momento, são 92.479 inscritos. Eu estou gravando isso já quase 2 horas da manhã, deste dia 20 de maio de 2020, 20/05/20, e você fica sabendo aí que com a sua inscrição vai para 92.480, eu valorizo muito você que vai se inscrever agora, beleza? Vamos pro vídeo. Primeiro assunto é uma notícia que surgiu no final da noite da terça-feira, dia 19 de maio, e que eu olhei e falei, cara, não vou gravar um vídeo agora não, vou deixar para lançar na quarta, porque, enfim, acho que vai render melhor e dá para explicar melhor a situação. Bem, o que aconteceu? Vamos em ordem de importância. O repórter Paulo Brito, do Netflu, divulgou em primeira mão uma notícia dele exclusiva, bancando que Fred já teria aceitado, aliás, a proposta salarial que foi feita extraoficialmente. O que quer dizer extraoficialmente? Que não é o contrato ali assinado. É a proposta que foi conversada, que foi feita, que o próprio presidente Mário Bittencourt, na entrevista ao podcast do Globoesporte.com, citou, de que fez ali teve uma conversa sobre valores, mas não um contrato. Ele até falou lá, usou a expressão, não solidifiquei uma proposta. Solidificar quer dizer o quê? Botar no papel. Bem, mas foi feita ali uma proposta de boca, pelo visto, e que Fred já teria aceitado essa proposta. Que proposta é essa? Seria uma proposta em torno de 400 mil por mês, o que seria um pouco menos da metade do que Fred recebia no Cruzeiro, ou seja, 400 mil por mês fixos, e mais uma parte variável com relação a desempenho em campo, como por exemplo artilharia, ser campeão, né, títulos ali pelo Fluminense, teria um acréscimo. E também acréscimos em relação ao direito de imagem, que seria vinculado ao Fluminense, e aí teria participação em sócio-torcedor, enfim, em campanhas de marketing do Fluminense. O presidente Mário Bittencourt, na segunda-feira, nesse podcast lá que ele tinha falado, a entrevista, na verdade, foi na sexta, eles lançaram na segunda, ele falou que, por sinal, fica a dica, tô esperando ainda a resposta da assessoria do Mário Bittencourt. Na verdade, já tive a resposta, a gente está esperando chegar a nossa vez de entrevistá-lo, mas quando tiver você vai saber e vai com certeza dar uma audiência muito boa aqui pro Raiz Tricolor. Só para dar um passo, vocês foram lá, pediram, muito obrigado. A assessoria dele já falou com a gente já. Bem, o Mário Bittencourt nessa entrevista ao GE falou o seguinte: Fred, pro Fluminense é algo que eu até concordo, Fred tem o seu salário e a sua importância para o futebol brasileiro como um centroavante. Se Fred fosse para o Grêmio, que para mim é o time mais claro de que, se ele não tivesse relação com o Fluminense, de que seria o casamento perfeito ali, né? O Grêmio precisa de um centroavante que seja goleador, Fred estaria ainda num grande clube, ele receberia provavelmente em torno disso também. Só que Fred tem importância para o Fluminense no lado de imagem. Fred é ídolo do Fluminense, isso é inegável. Você pode odiar Fred, mas deve reconhecer que para uma parcela gigante da torcida do Fluminense, Fred está pelo menos no top 3 de ídolos do Fluminense. Então ele tem essa importância de imagem. E o que o ídolo faz? Ele tem uma importância de imagem que gera dinheiro, obviamente. A pessoa está pensando se vai comprar alguma coisa ou não. Quando ela vê o nome de Fred, ela talvez decida comprar. Então, ele, além do valor de futebol que ele recebe, ele também teria uma participação nesses valores arrecadados com ações com base em Fred. Então isso tem a ver com sócio-torcedor, mais pessoas querem se associar porque o Fred está de volta, com venda de camisas com o número 9, sei lá, tô supondo aqui, tá? Não é informação concretizada, essa já não é mais a informação do Paulo Brito. Só para você entender, você fala, quem é esse jornalista para poder cravar isso? Quem é o Paulo Brito? Assim, vale você pesquisar aí para poder ver exatamente quem ele é, mas basicamente Paulo Brito foi o cara que deu em primeira mão
a notícia da saída de Fred lá em 2016. Ele tinha essa notícia, publicou, já contou até lá no Twitter dele bastidores sobre isso. E, ou seja, se ele é o cara que teve essa informação em primeira mão lá atrás, significa que boas fontes, pelo menos nesse caso o Fred, a gente não sabe ainda se são as mesmas, mas pelo menos o cara tem alguma autoridade para poder falar isso daí e a gente parar para ouvir realmente. E poder confiar no repórter, já que lá atrás ele deu essa notícia em primeira mão da saída, foi o primeiro a dar, já tinha notícia há um tempo, e agora, mais uma vez, já diz que Fred já aceitou essa proposta oficial, quer dizer que, se o Mário Bittencourt colocar num contrato essa proposta, entregar, Fred assina e é jogador do Fluminense. Tem alguns problemas de Fred assinar agora, a gente tá ansioso pra Fred, essa camisa que por sinal é número 9 e tal, e eu considero um problema ele assinar agora, porque se ele assina agora, a gente começa a pagar salário pra ele agora, né? Isso seria um problema. Pra mim, se Fred assinasse daqui a um certo tempo, já seria mais vantajoso financeiramente pro Fluminense. Talvez também coloque isso no contrato. Acho justo até que se coloque de que Fred vai receber uma remuneração de 25% agora, só pela imagem dele, etc. Isso tem que ser visto também, porque botar um contrato desse agora nas nossas costas com dificuldade de pagar salário parece um pouco, não incoerente, porque isso já vem sendo falado há um certo tempo, mas talvez inconsequente. Mas bem, sobre Fred é isso daí, continuamos no aguardo. Para este segundo assunto, vocês viram que eu tô com uma camisa diferente, estava lá na abertura, já vou explicar já, beleza? Vocês vão entender. Mas o segundo assunto é basicamente uma fala de Celso Barros, um dirigente do Fluminense, em que rebateu uma ação que aconteceu nesta terça-feira. Vamos explicar um pouco melhor. Nesta terça-feira, o presidente do Flamengo e o presidente do Vasco, o presidente do Flamengo e o presidente do Vasco foi na carona, se reuniram em Brasília com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Bem, a diretoria do Flamengo foi basicamente pedir pro futebol voltar. Eles querem ansiosamente, estão planejando treinar em Brasília, estão com toda a disposição, e o Vasco tá ali na carona. O Vasco, que é esse mesmo, não pagou nenhum salário em 2020. Foi atrás e etc, e foram lá tentar numa reunião com 20 e poucas pessoas e ninguém tá usando nem máscara, nem o garçom tá usando máscara, mas estão vendendo de que os protocolos estão sendo seguidos, que tá todo mundo agindo certinho na pandemia e etc. É isso que tá vendendo o Flamengo. Mas a gente sabe o suficiente para saber que essa diretoria vende bem jogador e tenta vender bem informação. Mas a gente sabe que a informação não é fácil de vender assim também não, né? Vender a informação. Depois dessa pataquada toda que a diretoria do Flamengo quis fazer, de levar a ideia era levar jogadores para Brasília para poder treinar. Me veio a ideia de fazer esse vídeo, eu pensei, não vou falar porque o canal não é sobre Flamengo, né? Não é sobre Vasco. Só que aí um dirigente do Fluminense, Celso Barros, vice-presidente, por mais que esteja afastado do ambiente do clube, é médico e é vice-presidente atualmente do Fluminense, falou o seguinte, fez um post na sua rede social, no seu Instagram, com a foto, inclusive, da galera lá que tava na comitiva, falando em alguns pontos, acho que a frase principal que ele fala, o parágrafo aqui, diz o seguinte: no Rio de Janeiro, que é a base desses dois clubes, Vasco e Flamengo, as mortes não param de crescer. Em entrevista, o prefeito do Rio diz que não poderão existir treinos e convida os clubes a ouvirem a Bia, que contraiu o Covid-19 e, graças a Deus, já se recuperou. Bia era ou é secretária municipal de saúde. Salientou que ela ainda é rubro-negra, ou seja, ela torce pro Flamengo. Com todo respeito, penso que Vasco e Flamengo prestaram um enorme desserviço à população carioca e brasileira ao procurarem endossar que tudo isso não passa de uma gripezinha, que no caso deles significa retomar as atividades respeitando atletas, funcionários e suas famílias. Bem, vale destacar, eu abri o Globoesporte.com para ver essa matéria aqui e ver, enfim, se teve alguma repercussão, e eu achei uma matéria falando que 2 jogadores do Flamengo ainda estão com o Covid. 3 tiveram e 2 ainda estão. Pra que o desespero de correr pro treinamento agora? É pra jogar Carioca? Bem, a gente vai ter mais 3, 4 rodadinhas do Carioca, beleza, vai jogar o quê? Se nenhum outro clube do Brasil tá voltando ao treinamento agora. Se a Série B, a Série C, o que vai acontecer com a Série D? A gente não sabe de nada ainda, tá correndo como se quanto mais eu falo,
o negócio vai embora. Então é só a gente voltar a treinar que o negócio não é assim. E por que eu tô com a camisa da Chapecoense aqui? Há pouco tempo atrás, né, vamos lembrar, a gente viu uma tragédia. Em 2016, o time da Chapecoense, que viajava para jogar a final da Copa Sul-Americana em Medellín contra o Atlético Nacional, o avião deles caiu e morreram desde jogadores até profissionais da comissão técnica, profissionais de imprensa até inclusive. A gente se solidarizou com aquilo. Isso machuca até hoje, lembrar do momento em que eu recebi a notícia, etc. É uma lembrança meio esquisita até hoje. E foram 70 e poucas pessoas. E por que eu falei 70 e poucas? Porque só de ontem para hoje morreram 1.100 aqui no Brasil. Foram o quê? Talvez uns 15 voos da Chapecoense morrendo. E a gente que solidarizou tanto, essa camisa que por sinal é especial, né? É uma camisa da Umbro da Colômbia, né? Na verdade é da Chapecoense, mas com homenagem à Colômbia aqui por causa da solidariedade que a Colômbia teve, enfim, com a Chapecoense, de todas aquelas ações que foram feitas depois. E ela marca bastante, né, aquele acontecimento da Chape. Eu coloquei pra gente poder lembrar disso. Que quando morreram 70 foi uma solidariedade gigante de todo o clube, etc. Morreram 1.100. Ah, mas eles não são jogadores, mas são vidas. São pessoas que não viraram jogadores de futebol, mas viraram engenheiros, viraram marceneiros, pedreiros, donos de casa, enfim, os mais variados tipos de pessoas e profissões. E aí, bora voltar ao futebol ou vai ter que morrer algum jogador pra gente parar com isso?